tá aqui comigo, Estela Gomes. Seja bem-vinda. Prazer todo nosso. Ó, vamos falar do São Paulo, que enfrenta o O'Higgins do Chile pela Copa Sul-Americana com força máxima. É isso mesmo. A gente viu que o Roger Machado teve um pouco de dificuldade de montar a escalação na partida contra o Vitória, né, derrota pelo Brasileiro, mas pro jogo de hoje já tem alguns retornos importantíssimos. Inclusive, a gente vai colocar uma arte aqui no nosso telão falando um pouquinho sobre possíveis retornos. Primeiro, Lucas Moura, Pablo Maia e Sabino continuam fora. Sabino deve retornar de forma mais próxima. Bobadilla teve que tomar 3 pontos no pé direito numa entrada contra o Boston River pela Sul-Americana. Ainda é dúvida, vai ser testado minutos antes do jogo. Caleri volta depois de cumprir protocolo de concussão, depois de 2 jogos fora e também 2 partidas fora. Retorna Luciano, que teve uma sobrecarga na panturrilha direita. 2 jogadores que devem ser titulares para a partida de hoje. Eles que não estavam no jogo contra o Vitória na derrota por 2-0 no último fim de semana. Exatamente. Reforços importantes. E por que o São Paulo decidindo então ir com força máxima para esse jogo agora? Pois é, agora há uma briga direta em relação à liderança do grupo e por isso pode diminuir 2 jogos na temporada, porque quem passa em segundo disputa um playoffs com os eliminados da Libertadores, então consegue diminuir 2 jogos na temporada. Além disso, a próxima partida é só no sábado contra o Vasco, então há um tempo de recuperação. E 2 atletas não vão atuar contra o Vasco porque são suspensos, Rafael Tolói e também Lucas Ramon, que são jogadores titulares do time de Roger Machado e por isso podem jogar um pouquinho mais e utilizar esses times com força máxima. Tá explicado. Obrigado, Estela. Fica aqui comigo pra gente chamar aqui o Zé Renato Ambrosio, trazendo as informações do Palmeiras, que... De Munique, um frio danado, mas o João Fonseca venceu em sua estreia. E claro que esse é um dos destaques do Sport Center de hoje, que tá assim quentíssimo. Porque tem transmissão da Sula, tem Libertadores e aqui, Dom, que é assim, ó. A sua obsessão é a nossa transmissão. Ele gostou dessa. Isso daí ele, ó... Já patenteei, hein? Já patenteei. Toda terça, quarta e quinta. É isso aí, Bruno Vicari. Muito bem. Bom dia, Dom. Bom dia, né, aos fãs de esporte. Vamos falar muito, claro. Semana Comembol, esquece, com todo respeito. É com a gente, não tem jeito. Melhor cobertura tá aqui disparada, viu, Donk? Sempre, Bruno. Bom dia pra você. Jailson, fã do esporte, fala bastante do que espera nessa segunda rodada de Sul-Americana Libertadores. Em São Paulo, tem Santos, Vasco, hoje, Grêmio também em campo. A gente vai falar bastante disso nas próximas 2 horas. O São Paulo, então, exclusivo aqui às 7 da noite contra o O'Higgins, onde já está Rodrigo Bueno, o comentarista que conduz. Este é o Bubu, hein? Já prontíssimo também para um F-Show que vem... Promete ser muito quente, mas tem muito Sport Center pra gente falar desse jogo, hein, Bubu? Bom dia. Bom dia para você, Bruno, Jailson, Donk, fã de esporte. Sol maravilhoso aqui no Morumbi. E um dia que promete ser quase que de final. Aí você vai falar, pô, fase de grupos da Sul-Americana, São Paulo e O'Higgins. Fato que tá valendo a liderança do grupo, por saldo de gols o O'Higgins está na frente. Então o São Paulo vai com força máxima hoje, ou pelo menos o que tem de melhor. Luciano, Caleri devem voltar ao time. Algumas dúvidas, o Bobadilla talvez não jogue no meio campo, mas joga Marcos Antônio, aí jogaria o Danielzinho. Então força máxima... Levando muito a sério o São Paulo Sul-Americana. Na primeira rodada foi o único time brasileiro que venceu na competição. E o São Paulo acredita, sim, que pode conquistar o bicampeonato. Ganhou a Copa Sul-Americana em 2012 e tem uma tradição grande internacional de chegar longe nessa competição. E para o Roger Machado, sobretudo, ganhar qualquer jogo é fundamental para não correr risco de perder o emprego. Então o São Paulo com força máxima, linha de defesa com o Lucas Ramon, que não vai jogar... no fim de semana no Brasileiro, começa jogando, mesma coisa para o Tolói, o Sabino espera um pouquinho, que não está 100%. E no gol, ele que já ganhou títulos pelo São Paulo, o principal goleiro do São Paulo depois da era Rogério Ceni, Rafael, um dia muito especial para ele hoje no Morumbi, completando 200 jogos com a camisa tricolor. E o Edu Afonso bateu um papo com ele, fez uma entrevista bacana, a gente vai ver um trechinho do Rafael celebrando essa marca de 200 jogos pelo tricolor. Para mim é uma data muito importante porque eu me sinto um privilegiado poder ter o prazer de vestir a camisa do São Paulo, de defender esse clube que eu tanto amo, de defender essa torcida que desde a minha chegada me deu muito suporte e confiou muito em mim. Então, para mim, é uma marca muito especial na minha carreira, é muito gratificante, eu sou um cara privilegiado por isso. É muito tranquilo e muito fácil trabalhar com o Roger, primeiro porque ele entende toda a linguagem do jogador, ele foi jogador e um dos bons e que conquistou muitos títulos, o trabalho tem sido muito bem feito, ele é um cara muito aberto a conversas, então assim, os trabalhos são muito bons. Você frisou mesmo que a gente tem pouco tempo de
de trabalho e muito pouco tempo ainda de treinamento, porque realmente é jogos a cada 3 dias. Sim. E mesmo assim a gente já assimilou muita coisa, já tem colocado em campo muita coisa do trabalho dele. A gente está muito feliz e quer cada vez mais absorver o que ele vem nos passando e colocar dentro de campo para que a gente busque cada vez mais as vitórias, os resultados e a tranquilidade para continuar o trabalho. A gente viu aí a entrevista do Rafael que tem 2 títulos nacionais, ganhou Copa do Brasil e a Supercopa, está tentando o título internacional. São Paulo tem 12 títulos internacionais oficiais, é o maior campeão internacional do Brasil, mas não ganha nenhum título desse tipo desde 2012, quando ganhou a Sul-Americana. Então é uma chance para o Rafael aumentar a sua história, já com 200 jogos agora, quem sabe com mais um título internacional. É a expectativa do São Paulo, que tenta assumir a liderança do grupo, lembrando que pelo regulamento, só o primeiro colocado da Sul-Americana que passa diretamente para outra fase. Para evitar playoffs, melhor ganhar hoje do Higgins e ficar em primeiro. Claro, tem essa importância toda mesmo. Obrigado, viu, Bubu? Jogo às 7 da noite, exclusivo por aqui, contra um adversário que, inclusive, eliminou o Bahia na Libertadores, não foi isso, Jailson? Quer dizer, não é qualquer moleza de início de Sul-Americana, não. E, basicamente, o Higgins fazendo a mesma coisa na rodada passada que fez contra o Bahia, jogando muito pelo lado direito com o Gonzalez, que é o principal jogador da equipe. Ele que fez um dos gols, inclusive. E contra o Bahia também se aproveitou muito de jogar nas costas do Luciano Juba. Então hoje já vale esse ponto de atenção para quem for atuar na lateral esquerda do São Paulo. Porque o ponta direita é o principal jogador da equipe. Geralmente, a gente vai falar ainda sobre compensação, como geralmente compensação defensiva, né? Como o Roger está montando esse time com 2 pontas agora, essa diferença para o time do Crespo. Então vale já um ponto de atenção para essa recomposição defensiva, principalmente nas costas do lateral esquerdo. Mas pelo que o Rodrigo Bueno contou pra gente, é o São Paulo aí com força máxima, então, para esse jogo de Sula, Dom. E acho que o contexto favorece, né? Você tem um jogo de terça-feira, você tem um tempo de recuperação no fim de semana, você tem jogo em casa, então a questão da logística acaba facilitando. E tem esse cenário, né? De Caleri, de Luciano voltando, de Lucas Ramon suspenso no Brasileiro, de Rafael Tolói também. Então acho que juntando tudo isso, pensando no confronto direto, eu ainda acho que a prioridade para o São Paulo tem que ser o Brasileirão. Mas pensando na importância desse confronto e o quanto que se encaixa tanto na recuperação dos jogadores, tanto na suspensão de outros pro final de semana e pelo embate direto com o Higgins, acho que faz sentido dessa estratégia também ver do outro lado, porque o Higgins, em relação ao final de semana, quando perdeu no Campeonato Chileno, depois de 4 vitórias seguidas em jogos oficiais, ele mandou a campo 7 jogadores que iniciaram no jogo da Sul-Americana. Então também, será que eles vão dosar? Vai vir com um time mesclado? Também fica uma dúvida, mas pensando nesse contexto, eu entendo a decisão do Roger Machado se ele vier mesmo com força máxima. E além, até porque, Dom, que além da questão esportiva do jogo, tem, para não falar em risco, mas tem pelo menos uma sequência onde o Roger precisa fortalecer a confiança do torcedor no trabalho dele, não é, Dom? Tem razão. Então, assim, tem essa... Depois daquele início forte, agora começou a desconfiança, uma atuação muito ruim, né, no final de semana. Então, acho que acaba influenciando. Mas eu ainda vejo que a prioridade mesmo é você definir estrategicamente o que faz sentido pro São Paulo, mais do que pensar em se manter no cargo. Então, acho que e mais do que pensar num aspecto individual por parte do Roger, acho que faz sentido do ponto de vista do São Paulo nesse momento da temporada. Que foi, Jailson? Tô olhando pro Viola aqui, porque eu tava raciocinando. Porque ele vai. O Roger, a vida dele é sobreviver a cada jogo. Eu sei que é sobreviver, né? Mas ele goleou lá, né? O Cruzeiro com os ideais dele dos pontos, uma grande atuação do Ferreirinha, a jogada do Arthur. Enfim, aí ele ganha o primeiro jogo num dilúvio lá, um ventania danado, o vendaval, o time reserva ali basicamente também. Perde por vitória porque o Lucas Ramon também teve o cartão vermelho, né? Então o São Paulo ficou jogando com a menos. E tá, o Bubu entra com a gente no link lá do Morumbi falando que é final. É final, é. Final pro Roger Machado, por conta do cargo. E tá o Viola aqui, né? O nosso câmera, São Paulino, não muito feliz também com o Roger. Então, assim, cada jogo, de fato, uma final. O Roger, por exemplo, a nossa teoria das 2 derrotas, o Roger esquece. Exato. Ele não sobrevive a 2 derrotas. Não sobrevive a 2 derrotas no comando de São Paulo. Impressionante. E é normal que qualquer time vai oscilar. Vai ganhar um jogo aqui, empatar outro lá, perde um aqui, ganha 2 e tal. E parece que se o Roger não emendar uma sequência de 4, 5 vitórias seguidas, ele não vai ter paz. Um empate. E olhe lá. Dependendo da situação. Exatamente. Dependendo contra quem.
Bom, o Santos vem de vitória. Também, porque agora o assunto é São Paulo e O'Higgins. São Paulo que, nessa oscilação com o Roger Machado, perdeu para o Vitória no final de semana pela Série A. E agora busca, diante da sua torcida, a reabilitação. Luciano, Caleri, um time mais compacto e forte contra a equipe chilena. Vai cair, O'Higgins, vai cair. Os bastidores na política do São Paulo estão conturbados. Depois da expulsão de Mara Casares e Douglas Schwartzman do quadro de sócios por envolvimento na venda ilegal de camarotes, a Comissão de Ética Tricolor recebeu um novo pedido. Do mesmo grupo, dessa vez para expulsar o ex-presidente Júlio Casares. No documento são citados saques de quase 7 milhões de reais feitos pela diretoria do São Paulo nos últimos anos. O caso agora deve ser investigado. Dentro de campo, o tricolor sofre com um problema antigo: os desfalques por situações clínicas. E no meio disso tudo, ainda tem a ausência de Arboleda. O zagueiro viajou para o Equador sem avisar e ainda não retornou. O clube negocia uma possível rescisão de contrato, mas ainda estuda a melhor maneira de encerrar esse vínculo. O técnico Roger Machado conta com retornos de peso para a partida de hoje contra o O'Higgins do Chile pela Sul-Americana. Vale a liderança do Grupo C. A dupla de ataque Caleri e Luciano volta a ficar disponível. Caleri seguiu o protocolo de concussão após o choque de cabeça sofrido na partida contra o Cruzeiro, enquanto o camisa 10 estava com uma sobrecarga na panturrilha direita. Os dois participaram normalmente da última atividade antes da partida. O volante Bobadilha ainda é tratado como dúvida. Ele recebeu 3 pontos no pé por causa de uma entrada sofrida contra o Boston River. Foi preservado do treino de ontem e depende da evolução dos sintomas para jogar. Já o zagueiro Sabino é desfalque confirmado. Ele está com o mesmo problema que tinha o Luciano, a tal da sobrecarga na panturrilha. Roger ainda não definiu se vai preservar a equipe pensando no próximo compromisso pelo Brasileirão contra o Vasco da Gama ou se vai com o que tem de melhor. Nos pontos corridos, o tricolor vem de derrota dura por 2-0 para o Vitória fora de casa. O que se sabe é que o técnico focou agora em aprimorar as finalizações. Um provável São Paulo pode ter Rafael, que se entrar em campo completa 200 jogos com a camisa tricolor, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco ou Dória e Wendel. Marcos Antônio, Danielzinho e Luciano. Arthur, Caleri e Ferreirinha ou Tapia. Cada jogo que eu entro vestindo a camisa do São Paulo, para mim é uma realização, e poder estar completando 200 jogos para mim é algo inexplicável, surreal. É uma gratificação muito grande de poder representar dentro de campo essas cores, esse escudo, essa torcida, então muito feliz por isso. Ainda mais junto do nosso torcedor, junto no Morumbi, para mim vai ser uma noite muito especial e espero que a gente possa fazer um grande jogo. O tricolor pode se apegar ao retrospecto, já que não perde para equipes chilenas há 18 anos. O'Higgins é o 8º colocado no campeonato chileno, perdeu para o Huachipato no final de semana, na verdade na sexta-feira, e a gente vai mostrar aqui a prévia do São Paulo, a possibilidade de escalação de Roger Machado, Cicinho. Cicinho. Rafael no gol. Lucas Ramon foi expulso no jogo contra o Vitória, então não tem por que não jogar. Aqui na zaga, provavelmente Rafael Tolói e Alan Franco, mas o Dória poderia aparecer. O Wendel na lateral esquerda. Aí vamos para o meio-campo com Danielzinho, Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Ferreirinha ou Tapia e Caleri. É um time de respeito, hein, Cicinho? Eu tô ainda avaliando muita coisa. Mais ou menos, né? Porque... Que isso, que confiança. Não, o Roger chegou e tava confiante. Não, é porque a confiança do São Paulo foi tirada, assim, a minha indignação... E a sua também, né? A sua também foi retirada. Exatamente. Tá em terceiro no brasileiro, Cicinho. O São Paulo... Vocês estão em terceiro lugar no brasileiro. Mas o São Paulo vinha se comportando tão bem... com a equipe montada pelo... Parece que a gente tá batendo na mesma tecla, mas chovendo molhado. Mas é assim... Até parece que não superou, né? Não superei porque o Roger não me permitiu superar. Porque uma coisa é quando você implanta a sua maneira de trabalhar
e consegue melhorias naquilo que já está bom. O Roger não, o Roger conseguiu piorar o que estava bom. Que isso, acabou de chegar. E aí é duro. Você desconfigurar um meio-campo que estava sendo comparado com Josué e Mineiro, os caras que vinham sendo a espinha dorsal da equipe. Você estava falando que você estava machadismo esses dias atrás? Sim, porque quando ele chegou, ele não deu uma machadada dele. Quando ele chegou pianinho, só cutucando pelas beiradas ali, contornando. Aí, a hora que ele deu uma machadada, ele destruiu, ele rachou a madeira no meio. Aí Danielzinho foi para um lado, o Marcos Antônio foi para outro, o Bobadilha para outro. E aí o que acontece? O Luciano, que vinha evoluindo novamente, pensando em jogar bola, deixando de reclamar, sumiu. O Caleri, que era um cara abastecido durante o jogo, fazia gol desse dia, sumiu. Por quê? Toda a equipe desconfigurada. O Lucas Ramon vinha surpreendendo, tirou a característica do Lucas Ramon. O São Paulo começou um cruzamento desenfreado. Então não dá para passar pano em cima disso. Então o São Paulo que entra... Aí você pega a escalação. Você tem dúvida de Ferreirinha e Tapia. O que o Tapia vem fazendo? Agora eu entendi porque ele ficou em casa ontem, nem apareceu aqui no programa. Cabeça inchada. Porque e olha que não foi só o Machado. Entendeu? Aí você tem uma dúvida entre Tapia e Ferreirinha. O Tapia não vem jogando bem, então põe o Ferreirinha. Fez 3 gols recentemente, então tá naquela euforia. Fez gol contra o Corinthians, o Tapia fez gol contra o Corinthians. Mas não foi o Roger Machado que recuperou o Ferreirinha? Não recuperou o Ferreirinha, porque o Ferreirinha apareceu, fez os 3 gols, então assim, o esquema tático e naquele Rafinha, jogo... Você não vai falar do Rafinha? Fala do Rafinha então também. Não, mas que o Rafinha não entra em campo. Ué, mas ele entrou um tempo atrás aí que você falou que ele era não sei o quê, o Liminha. Não. Era o Liminha do São Paulo. O Enzo diz, colocar o Wendel. Se o presidente do Recoleta entra em campo, o Rafinha pode entrar também. Não, quem dera se o Rafinha entra, assim, é que o Lucas Ramon tá muito bem, então não precisa do Rafinha. O Rafinha ali fora, ele faz um trabalho louvável. Agora, o senhor Rui Costa... Tipo assim, vocês tinham que ter humildade e reconhecer o erro, não custa nada. E eu vou falar aqui abertamente, o Roger, vocês com o Roger, ele tá procrastinando o fracasso. Que o São Paulo vai ganhar. Pro quê? Eita, rapaz, porque cadê meu caderno? A boa fase, o sucesso é quando se tem título, quando se luta por título. E com o Roger, vocês acham que vai acontecer isso? Calma, Cecília, tá disputando Então, agora, assim, o essa é a minha campeonato não opinião. acabou. Eu tô um pouco me lixando com o que os caras estão pensando. Eu tô simplesmente abrindo o meu coração, falando o quê? Precisa rever que quando erra tem que ser humilde para reconhecer. Gente, o coraçãozinho do Cicinho está transbordando. Cicinho, lembre-se, Dorival Júnior está esperando em casa. Eu vou ligar pra minha mulher. E o Ringues tirou o Bahia, viu? Como que é, Carlos? Vai, come back! Eu vou ligar pra minha mulher que ela é psicóloga. Você tá precisando, bebê. Sabe o que é, gente? É que o dirigente, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser prático. E o dirigente no São Paulo não entendeu que as coisas tinham um caminho, estavam fluindo, o torcedor estava satisfeito. Porque o torcedor, gente, é ele que manda, é o torcedor que escolhe. O clube é feito para a torcida e a torcida do São Paulo não queria essa troca. E agora, cada vez que o Roger perder, cada vez que o time não corresponder, ele será culpado, porque colocaram ele lá sem que a torcida quisesse. E aí os diretores ficaram magoadinhos com a declaração do Crespo. Ai, porque o Crespo falou que vai fazer 45 pontos. Olha aí o Luiz Castro, que ele falou no Grêmio. O Crespo já... Para que saiu, o Mas não era pra ter ido. Mas já foi. Mas não era pra ter ido. É possível. Que vai o Roger também nessa barca. Vai ficar chorando até quando? Poxa. Eu confesso que você tá mais cedo do que eu nesse estilo aí, porque eu ainda vivi altos e baixos com o Roger lá no Inter. Você é muito volúvel, meu. Não sou volúvel, não. Você é volúvel, sim. Até outro dia você ele tava nunca quis que o Crespo saísse do São Paulo. Mas quando o Roger chegou, o Roger ganhou 2 jogos, foi líder do campeonato. Mas ele não mudou o esquema, meu amigo. Aí você pegou até o Machado aqui. Tudo você bem, aí agora você quer jogar o Machado fora. Aquele Machado deu azar. O Tite fez exatamente isso no Cruzeiro. O Tite é no Ele ouvido. chegou e mudou o trabalho que o Leonardo Jardim vinha fazendo. O que aconteceu? Fracasso eminente. Até ganhou o campeonato estadual, porém... Mas aos trancos e barrancos. E o estadual já não tem mais jeito. Já. Então ganhou o estadual porque só tem Atlético Mineiro e o América Mineiro está se E recuperando. olha o tempo que o Cruzeiro levou para chegar na porta de saída do Z4. Só na última rodada, na 11ª, é que chegou aos 10 pontos e pode respirar. O volúvel Cicinho mudou de opinião por quê? Porque mudaram o time, desconfigurou o time. E aí, você como tá que não vendo muda? perspectiva, então, pra frente? Não tem perspectiva nenhuma. Que isso? A perspectiva Falando em perspectiva, e o Corinthians, assim,